a todas e a todos. Continuando, então, o nosso seminário, 10º Seminário Viva Vox, hoje recebendo a professora Jovelina Maria Ramos de Souza, da UFPA, de Belém do Pará. Bom, lembrando que esse é o penúltimo encontro, né? Depois desse mês teremos o último com a professora Juliana Ajo, e todos os encontros, todas as conferências estão sendo disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Bom, fazendo a apresentação breve da professora Juvelina, ela possui graduação em Filosofia, licenciatura plena pela Universidade Federal do Pará, mestrado em História da Filosofia Antiga pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Filosofia pelo Programa de Doutorado Integrado em Filosofia da UFPB, UFPE e UFRN. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Pará, desenvolvendo pesquisas no programa de pós-graduação em Filosofia e no curso de graduação em Filosofia. É sócio efetivo da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, coordena a Poieses, grupo de pesquisa em Filosofia Antiga e Recepção, coordenadora do programa de pós-graduação em Filosofia da UFPA e vice-coordenadora. Isso foram nos anos de 2018 e 2021, como vice-coordenadora. Cooperação internacional com o professor Joannis Petropoulos, da Demócritos University of Praise, Grécia, por meio do edital de abril de 2018. É pesquisadora voluntária no programa de pós-graduação em letras da UFC, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia antiga, atuando principalmente nos seguintes temas: Platão, seleção, filosofia, relação, filosofia e poesia, representações do feminino na antiguidade e teorias das paixões. Bom, hoje o título da conferência da professora é Presença de Afrodite no Hipólito e no Banquete. Então seja muito bem-vinda, professora Juvelina, e eu passo a palavra para a senhora então. Então, boa tarde. Eu agradeço o convite do Aldo, a apresentação do Vilmar. Só queria fazer um adendo, que eu fui coordenadora entre 2014 e 2018, né, para não ficar parecendo que sou agora. Então, eu vou fazer a leitura do meu texto, que o Vilmar já enfatizou, é presença de Afrodite no Hipólito e no Banquete. Então, conforme ele colocou na apresentação, eu trabalho muito com a relação poesia e filosofia, né? Na verdade, eu estou com um projeto agora em que eu estou trabalhando mais especificamente com a tragédia grega. Então, o contexto da apresentação, ele se situa entre a representação de Afrodite na tragédia como uma potência avassaladora, cujo poder afeta a estrutura psíquica dos que se encontram afetados pelas paixões despertadas por ela e Eros. Desde os primeiros versos do prólogo de Hipólito, Eurípides destaca a presença de Afrodite como uma espécie de porta-voz da desgraça por ela engendrada e anunciada. A natureza cruel da divindade Cípria transparece no prenúncio de desgraças e ameaças direcionadas a quem tiver a ousadia de abalar o seu poder tirânico, sendo o caso de Hipólito, mas não de Fedra, que sofre injustamente o impacto da fúria de Afrodite. Observando o discurso de Cipres, Ragusa atribui que na tragédia Hipólito, Eurípides parece trazer à cena a representação mais marcante e terrível de Afrodite, a da divindade como uma espécie de porta-voz de calamidades. Então, vou citar aqui um trechinho do Hipólito. Grande e bem conhecido é meu nome entre os mortais e no céu, sou a deusa Cipres.
Respeito todos os que veem a luz do sol entre o mar negro e os limites do Atlas, se veneram meu poder. Mas derrubo os que me desprezam, pois também isto é próprio da raça dos deuses. Gratifica-nos sermos venerados pelos homens. Mostrarei muito em breve a verdade destas palavras. O poder de Cipres é nefasto e atinge de forma implacável não apenas Hipólito, mas também Fedra, insuflando na jovem cretense, como classifica Calame, o amor mortífero. O autor ressalta que na dramatização da tragédia euripidiana, Fedra não é senão o instrumento do propósito vingador da deusa do amor. A tirania funesta de Afrodite aparece no modo como ela usa Fedra, despertando nela uma paixão indomável, direcionada ao enteado, para efetivar de forma concreta o seu desejo de vingança contra Hipólito, mostrando-se indiferente ao sofrimento e ao aniquilamento da jovem mulher, ao se ver subitamente tomada pela paixão deletéria que Cipres lhe infligiu. A impetuosidade da divindade do amor reforça a tese de Calame de que o poder emanado por Eros e Afrodite oprime e desestabiliza os sensos, causando uma série de acontecimentos funestos. O poder nefasto de Afrodite se direciona a Hipólito e atinge incautamente Fedra. O elemento impulsionador de sua cólera é a repulsa manifestada a ela pelo filho de Teseu, que condena a prática do amor e recusa o casamento. No conflito instaurado por Hipólito, Cipres se ressente pelo fato de, dentre as divindades, ele mostrar menosprezo explicitamente a ela e a tudo quanto ela representa. Não é isto que eu levo a mal. Por que razão haveria eu de me importar? Mas ainda hoje castigarei Hipólito pela forma errada como procedeu em relação a mim. O desatino do jovem, por um lado, causa sua própria ruína, e, por outro, arruína a vida de uma vítima inocente, Fedra, mulher de seu pai, duramente atingida pela trama macabra de Afrodite. Sem omitir seu poder funesto, Afrodite revela que, por sua vontade, Fedra é tomada por um amor avassalador. A mulher de Teseu, mesmo apaixonada por um amor ausente, é obrigada a segui-lo ao exílio para os rituais de purificação pelos crimes cometidos por ele cometidos, distanciando-se do objeto de seu desejo. Afrodite envolve Fedra inoportunamente no plano de vingança habilidosamente arquitetado por ela, centrado no desejo de causar dânitos a Hipólito, no entanto, atingindo cruelmente a jovem mulher, como ela própria assinala. Mas agora, desgraçada, gemendo por ter sido ferida pelos ferrões do amor, definha em silêncio, sem que ninguém lá em casa tenha consciência de sua doença. Mas não é assim que este amor tem de acabar, pois mostrarei o assunto a Teseu de forma a que tudo fique bem claro. A manifestação de cólera de Afrodite é implacável. Em nenhum momento ela demonstra qualquer empatia em relação a Fedra, apesar de reconhecer que a jovem é uma mulher honrada, não esconde seu descaso a ela, aspecto perceptível na afirmação: não farei caso do seu mal. A falta de senso revelada por Afrodite me leva a retomar a definição da cólera do livro 2 da Retórica de Aristóteles. Vamos admitir que a ira é um desejo acompanhado de dor
que nos incita a exercer a vingança explícita devido a algum desprezo manifestado contra nós ou contra pessoas da nossa convivência, sem haver razão para isso. Seguindo a lógica argumentativa de Aristóteles, o colérico dirige sua ira para um determinado indivíduo, movido pelo agravo cometido contra si ou a um dos seus, e não para os indivíduos em geral. Na caracterização de Afrodite, Eurípides deixa predominar em sua natureza o que Aristóteles atribui como o ato relacionado a quem vive na ideia de vingança. A indiferença demonstrada por Cipres diante do sofrimento de Fedra é proveniente do prazer em tornar real o seu desejo de se vingar de Hipólito. Afrodite não comete ultraje, mas vingança. Ela se sente encolerizada pelo modo como Hipólito a confronta, agindo como os enfermos, os pobres, os que estão em guerra, os amantes, os que têm sede e, em geral, os que desejam ardentemente alguma coisa e não a satisfazem, são iracundos e facilmente irritáveis, sobretudo aqueles que menosprezam a sua situação. Na manifestação de sua fúria, Afrodite não se furta a envolver Fedra em seu ardil, com o nítido propósito de atingir Hipólito e macular sua honra perante o pai e a cidade. O desdém do filho de Teseu desperta sua ira, sobretudo ao vê-lo afirmar ao servo, quando este o alerta de sua insensatez em ofender a divindade Cípria, do seguinte modo: não estou interessado em deuses cujas maravilhas aconteçam de noite, ignorando a advertência do servo de que a sabedoria divina tem de ser superior à humana. O sofrimento oculto de Fedra, aos poucos se torna visível, tornando-se alvo de especulações sobre a causa do mal que lhe devora a alma e a deixa acorrentada à cama, sendo associado pelo coro das mulheres de Trezena a um desvario específico da natureza humana. Uma infeliz e nefasta incapacidade face às dores do parto e à loucura, anda associada ao equilíbrio instável das mulheres. Na trama de Hipólito, aparece um tratamento recorrente dado por Eurípides às mulheres casadas, responsabilizando-as pela desestruturação da família e da ordem da casa, como bem o observa Silva, que eu cito aqui. Ao lado das Melanipas e das Fedras, que a comédia gravou como paradigmas de depravação, podem ser colocadas as Estenebeias, ou mesmo as Medeias, todas elas vítimas de sentimentos exacerbados e agentes de episódio que ofendem a moral comum e que destroem o equilíbrio da casa e da família. Para Silva, o modo como Eurípides representa a natureza feminina situa a mulher na condição de alguém cuja estrutura psíquica é instável e desarrazoada. Paradigma retomado na comédia de Aristófanes, embora ele seja extremamente crítico em relação ao tragediógrafo. Acerca dessa questão, Calame aponta que, na cena cômica de Aristófanes, Ésquilo expõe seu rival Eurípides ao desprezo público, acusando particularmente de ter criado Fedras prostituídas. Tais acusações parecem ser ignoradas por Eurípides, que retoma no Hipólito a fórmula já utilizada anteriormente em Medeia e posteriormente em Écuba, colocando a mulher
no papel de urdidora de ardis. Retornando à tragédia em questão, no epodo da primeira intervenção do coro das mulheres de Trezena, embora Eurípides não estabeleça uma associação direta dos males de Fedra aos influxos impulsionados por Cipres, é de conhecimento comum que a paixão pertence aos domínios de Eros e Afrodite. Contudo, anteriormente, na segunda estrofe do Párodo, aparece uma relação com divindades cujos cultos orgiásticos poderiam incitar a loucura, levando o coro a questionar se Fedra não estaria possuída por Pan, Hécate, os coribantes, e a mãe da montanha, que é a Cibele, né? Entidades associadas ao delírio. Por outro lado, não se pode deixar de levar em consideração a presença marcante dos coribantes nos cultos a Dionísio, nas bacantes, e associados aos sacerdotes eunucos de Cibele no Hipólito. No diálogo entre a ama e Fedra, a jovem lamenta seu infortúnio, demonstrando desconhecimento sobre a causa de sua insensatez, embora a relacione a um desvario divino. Pobre de mim, que terei eu feito? Para onde me afastei do bom senso? Enlouqueci, caí por castigo divino. Ai, ai, pobre de mim. Ama, cobre-me de novo a cabeça. Tenho vergonha das coisas que disse. As lágrimas correm-me dos olhos e só vejo a vergonha à minha frente. Pensar racionalmente dói, mas a loucura é uma desgraça terrível. O melhor ainda é morrermos sem darmos por nada. A passagem citada acentua a angústia e o sofrimento de Fedra, inteiramente dominada pelos poderes de Afrodite, mesmo sem o saber. A divindade Cípria não demonstra nenhuma afetividade de coração em relação à Fedra, apesar de o coro enunciar que ela está tão fraca e com um corpo tão emaciado. No desenvolver da tragédia, Afrodite não se redime de seu erro, envolvendo a inofensiva Fedra, mantendo em relação a ela a mesma atitude rígida direcionada a Hipólito, sustentada no prazer de vingança que a move incessantemente. Questionada pela ama acerca da natureza de seu mal, Fedra afirma existir dentro dela uma tempestade. O atordoamento toma conta dela, dando a ela a impressão de que sua mente se encontra poluída. O impasse diante do qual se encontra a leva a procurar uma maneira honrosa de sair da vergonha. Por insistência da ama, Fedra termina revelando a ela a causa de sua vergonha e de seu sofrimento. De posse do terrível segredo, a ama externa, no seu desespero, a impotência dos apaixonados diante do poder aniquilador de Afrodite. Mesmo os castos, de o não quererem, apaixonam-se pela perversidade, pois Cipres, que me destruiu a mim, a ela e a esta casa, não é uma deusa, mas sim algo de mais poderoso ainda do que uma divindade. A cena da revelação demarca o caráter destruidor do poder emanado por Cipres. Seu anseio em presenciar o desvelamento da paixão de Fedra lhe proporciona prazer, pelo fato de afetar seriamente, diante da opinião pública e de Teseu, a imagem de Hipólito, e, ao mesmo tempo, resgatar o seu próprio poder, colocado em questionamento
pelo jovem devoto a Ártemis. O movimento entre prazer e dor, colocado por Eurípides no enredo de uma tragédia cujos componentes envolvem a tríade cólera, paixão e morte, me leva a pensar no contexto da análise do prazer no Filebo. Me direciona especialmente à primeira tipologia de prazer, delimitado por Marx como a possibilidade de restauração de uma suposta essência. No diálogo, Sócrates apresenta um movimento entre prazer e dor, movido pelo desejo de restauração de uma harmonia perdida, do seguinte modo: eu digo que, tendo se desatado a harmonia em nós, seres vivos, ocorre a dissolução da natureza e, simultaneamente, no mesmo momento, surgem as dores. Mas, quando a harmonia se recompõe novamente, retornando à sua própria natureza, devemos dizer que surge o prazer. Se temos que estabelecer as maiores coisas em poucas palavras e o mais rápido possível. Então, retomo Filebo não com a intenção de justificar a hamartia de Afrodite, sustentada no desejo de afligir irremediavelmente Fedra para atingir Hipólito, propiciando nela o prazer de resgatar a distinção dada aos deuses pelos humanos. Mas para entender a dinâmica que envolve, no contexto da tragédia euripidiana, a relação prazer e dor na composição do poder aniquilador de Cipres, que permite classificá-lo como um prazer de natureza funesta. Eurípides estreita o contraponto entre o bom e o mau prazer no discurso de Fedra às mulheres de Trezena, que passa a citar, que é meio longo, então, mulheres de Trezena, que habitais este derradeiro promontório do país de Pélopes, já tenho refletido na duração arrastada da noite sobre aquilo que destrói a vida dos mortais. E o que me parece é que não é devido à natureza da sua compreensão que praticam o mal, pois pensar bem é apanágio de muitos. Mas devemos considerar o seguinte: reconhecemos o que está certo e compreendemos-lo, só que não o pomos em prática, uns por inércia, outros porque põem à frente do bem outra coisa, um prazer qualquer. Há muitos prazeres na vida: grandes conversas, o lazer, um mal delitoso, e o respeito de que há duas espécies. Um não é mal, o outro é a ruína do lar. Se o momento para cada um deles fosse evidente, sendo coisas distintas, não teriam ambos as mesmas letras. Acontece que é assim que eu penso, e não há porção que possa adulterar o meu modo de pensar, fazendo-me cair em opinião contrária. Fedra tem consciência de se encontrar apaixonada por Hipólito. Isto lhe causa dores, mas não a deixa completamente atordoada, a ponto de não perceber que sucumbiu aos poderes de Afrodite. Para ela, tanto a paixão como a loucura pelas quais se vê tomada causam má reputação, mas pior mesmo é ser mulher, coisa detestável para todos. O mesmo lamento, envolvendo uma cena de traição, a de Jasão, leva Medeia a exclamar: das criaturas todas que têm vida e pensam, somos nós, as mulheres, as mais sofredoras. As passagens destacadas reforçam o estigma em torno da eventual misoginia de Eurípides, debate que transpõe o seu tempo nos debates em torno da questão de gênero. Na estrutura do discurso de Fedra,
a traição é associada a um mal para as mulheres, pois além de trazer vergonha, culpa e escravizar a alma, permite associar a natureza feminina a um caráter vil e, portanto, dissociado da posse de uma mente justa e boa. Diante da paixão incontrolável suscitada por Cipres, ela prefere morrer a desonrar o marido e os filhos, enquanto para Afrodite, revelar a Teseu e aos cidadãos de Trezena a suposta traição de Fedra é um ato marcado pelo prazer em dar mostras de seu poder tirano, sendo capaz a um só tempo de instigar paixões e causar ruínas. A mesma potência nefasta da divindade do amor se encontra em Eros, seu seguidor, conforme se pode antever no primeiro estásimo de Hipólito. Eros, que sobre os olhos destilas o desejo, trazendo a alma daqueles a quem fazes guerra um doce encanto, que nunca te reveles a mim com sofrimento, nem apareças fora do tempo. Então, dos poderes de Eros e Afrodite emana um cacóis Eros, capaz de abalar o psiquismo daqueles a que se entregam a seus encantos. A imagem da guerra declarada aos que sucumbem aos seus poderes é reforçada na representação de Eros como tirano dos homens, que, quando vem, arrasa os homens, lançando-os através de todas as desgraças. O impacto nos sensos reforça a natureza invencível e terrível desse poder, como se pode antever no final do louvor a Eros. Tudo é abrangido pelas suas terríveis rajadas, e seu movimento é como o esvoaçar da abelha. O sofrimento suscitado pelos prazeres advindos das divindades do amor desestabilizam a estrutura psíquica. Suas aguilhoadas são nocivas como a da abelha, metáfora euripidiana para mostrar a doçura e a agrura trazidas pelo desejo amoroso, aspecto reforçado por Calame do seguinte modo: se o ser que destila o desejo pelos olhos pode inspirar os prazeres do amor à alma, lembremos que ele traz também o reverso da fortuna e a ruína. Na trama de Hipólito, o poder destrutivo e mortífero advindo de Eros e Afrodite é determinante, não apenas na ação, como no próprio desfecho trágico dos personagens. No Hipólito, o furor causado por Eros e Afrodite é similar ao dos rituais dionisíacos, sendo o desarrazoamento associado a um atributo feminino, embora Fedra se mostre consciente de ser vítima do encantamento produzido por Afrodite. Cito aqui uma passagem que seria uma representação de fala de Fedra. Então, darei prazer a Cipres, que me destruiu, ao abandonar hoje mesmo a vida. É amargo o amor que me vitimará. O amor amargo, por um lado, adoece o corpo e a alma de Fedra, e, por outro, torna Hipólito uma espécie de vítima inversa do desejo desmesurado da divindade Cípria, a quem despreza por sua devoção extrema a Ártemis. Ciente dos desígnios sinistros de Afrodite, o coro das mulheres de Trezena enfatiza a loucura que atordou os sensos de Fedra, atingida no espírito por uma doença terrível, uma paixão condenável enviada por Afrodite. Diante do funesto destino que lhe ronda, para Fedra, a morte representa a ação extremada de afastar de si o amor que atordou e atormenta os sensos dos apaixonados,
cuja natureza doce-amarga, como a de Eros, atrai e impulsiona o desejo sexual, trazendo doçura em meio à amargura, como uma genuína tecelã de ardis, imagem presente no hino Afrodite de Safo. Eu cito aqui um trechinho do fragmento 1. De flore o manto furta-cor, ó imortal Afrodite, filha de Zeus, tecelã de ardis, suplico-te. Não me domes com angústias e náuseas, venerando o coração. No elogio de Pausânias, no banquete, a concepção de desejo voltada para o caráter reprodutivo aparece na imagem dual de Eros e Afrodite, cuja representação demarca o domínio de Eros vulgar, vinculado a Afrodite pandêmia, que participa da geração da fêmea e do macho. Enquanto Afrodite Urânio, tal como Eros Urânio, participa apenas da natureza do macho, estando aqueles que cultivam esta espécie de amor voltados para o que é másculo e afeiçoados ao que é de natureza mais forte e que tem mais inteligência. Apesar de Pausânias firmar a dualidade de Eros e Afrodite, a partir do princípio de que todos, com efeito, sabemos que sem amor não há Afrodite, o modo como caracteriza a natureza de cada uma das divindades e sua natureza binária, dividida entre a ordem celeste e a vulgar, se mostram distintas entre si. Aspecto ressaltado na formulação, assim é que o amar e o amor não é todo ele belo e digno de ser louvado, mas apenas o que leva a amar belamente. A cisão entre o bom e o mau amor antepõe o domínio de Afrodite celeste e vulgar. Rojas assinala que a censura ao Eros vulgar e sua vinculação com o feminino provoca uma ruptura entre o modo de representar os amantes inspirados por Eros e Afrodite Urânio e Eros e Afrodite pandêmia. A distinção instaurada pelo retórico entre a ordem dos prazeres intelectuais e os sensuais, na verdade, se mostra depreciativa, por valorizar o masculino e associar o feminino à impulsividade e à derrazão. A discursividade de Pausânias envolve a valorização do Eros de Afrodite Urânia e a desvalorização do Eros de Afrodite pandêmia, que é associado a algo vulgar, por ser a ele que os homens vulgares amam. Mas não só isso, como se pode antever nos 3 paradigmas inscritos em 181 AB, que Rojas delimita do seguinte modo: amam tanto os homens como as mulheres, o que significa dizer que se envolve com o feminino, débil e de pouca inteligência, amam mais os corpos que as almas, amam aos menos inteligentes, sem levar em consideração se esta forma de amor é mais bela ou não. Conceba a negação do feminino presente na argumentação de Pausânias sobre o Eros, inspirado por Afrodite Urânia, como uma questão a ser pensada por variadas matizes. Não desconheço a polêmica envolvendo Platão e a questão da objetificação do feminino, defendida por Burhan, Cavarero, Pomeroy e Saxon House, assim como considero factível a proposta de conciliação
da tese da igualdade da natureza feminina e masculina, proposta por Ford, Ocke, Smith e Vlastois, embora elas estejam voltadas mais especificamente para as teses de República 5, que não tenho a intenção de retomar aqui. No contexto do encômio a Eros no banquete, centralizado no antagonismo entre os dois Eros e as duas Afrodites, Rojas e Prieto defendem que o amor voltado ao que é másculo representaria a depreciação da figura feminina, associada à esfera do corpóreo, signo da debilidade e de pouca inteligência. Para Rojas, a negação do feminino significa a negação da sensualidade, o descontrole, a paixão propriamente feminina do amor e tudo o que o vincula a Dioniso com as mulheres e que se ausenta deste erotismo. Outro aspecto destacado pela autora é que a valorização do masculino na discursividade de Pausânias implica na tentativa de encurralar o feminino, no sentido de destacar sua sensibilidade, sua debilidade, sua falta de conexão com o intelecto. Na construção argumentativa da autora, a imagem do feminino, tomado pelo desvario, aspecto amplamente difundido na tragédia grega, se confronta com o modelo cívico da masculinidade centrada na quietude e na serenidade de Eros e Afrodite celeste. Neste sentido, a visibilidade de Afrodite se concentraria em Afrodite Urânia, pela sua conexão com o intelecto e com o que é masculino, pois apesar de Cipres ser mulher, Pausânias a caracteriza com traços de uma natureza viril. O intelectualismo, o distanciamento da impulsividade, do corpóreo, das paixões suscitadas por Dioniso, elementos que caracterizam o cultivo do bom amor e que levam Gil e Rojas a classificarem a posição do retórico em relação ao amor como superviril, pelo fato de propor um modelo nas regras amorosas que negam o que é efêmero e instável. O amor aos jovens, a loucura dionisíaca, a sexualidade feminina, em busca do que é estável, a ser encontrado unicamente na esfera do Eros de Afrodite celeste e não na de Afrodite vulgar. Em contrapartida, a invisibilidade que cerca Afrodite com a pandemia provém da associação do domínio do que o retórico classifica como cacos eros, com o feminino, o delírio dionisíaco, os instintos, as paixões. Rojas destaca que no elogio de Pausânias, o civilizado e o masculino se contrapõem à desrazão e ao feminino, acrescentando que Eros e Afrodite e Urânia a Dioniso, a lei, a normatividade, aos prazeres da Afrodícia, como aparece prescrito no contraponto entre o bom amante e o amante popular, ou das mulheres de condição livre, em 182A. São estes, com efeito, os que justamente criaram descrédito a ponto de alguns ousarem dizer que é vergonhoso aquecer aos amantes. E assim o dizem porque são estes o que eles consideram, vendo seu despropósito de regramento, por não é sem dúvida, quando feito com moderação e norma, que um ato, seja qual for, incorreria em justa censura.
a censura às leis do amor e a proposta de uma lei proibindo que se amem os meninos precisa ser revista sob um outro parâmetro, que me leva a questionar. E se, ao invés de se frisar o caráter misógino do elogio de Pausânias, não se pudesse ressaltar as novidades que representam as regras propostas por ele para as relações amorosas, sem ignorar o tom moralizante de seu encômio e tendo consciência do risco que uma tese dualista representa, minha análise resgata um viés argumentativo pouco explorado, não com a ingênua pretensão de salvar Pausânias ou Platão, mas pensar a relevância da proposta de inversão das práticas da pederastia grega. Retomando as distintas teses que sustentam a discursividade do antagonismo situado nas imagens de Eros, do Eros de Afrodite Urânia e do Eros de Afrodite Pandêmia, o que me instiga a revisitar o elogio de Pausânias e sua representação do feminino pautada na figura de Afrodite, situada entre a visibilidade e a invisibilidade, não é a dualidade entre bem e mal, belo e feio, bom amante, mau amante, valorização do masculino e desvalorização do feminino. Tampouco pretendo centrar minha análise nas questões pertinentes à estrutura psíquica envolvendo as hipóteses de generificação e não generificação, do provimento e desprovimento do sexo, pois já tenho uma clara posição a este respeito, à luz da teoria tripartite da República. Então, encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigado, professora. Muitas questões importantes. A primeira questão, deixa eu começar por mim, enquanto o pessoal vai formulando aí, vão preparando suas questões. Eu fiz uma série de observações aqui. Essa observação sobre o caráter nefasto de Afrodite. Queria que você falasse mais sobre isso. Porque esse caráter nefasto, né? É associado muito à imagem que vem, a tragédia utiliza muito essa imagem de Eros e Afrodite, né, como potências nefastas, que é um elemento que eles vão pegar lá da Mélica arcaica, né, em que Eros é associado, né, enfim, a um elemento que causa dor e faz sofrer, né. Então, que Eros é um tecelão de mitos, né? um mitoclocos, né? Enquanto que a Afrodite seria uma tecelã de ardis, né? Então, a potência do amor, ela é devastadora, né? Quando alguém sente os influxos do amor, né? Então, na Mélica arcaica, tinha sempre essa associação, né, entre causar dor e fazer sofrer, né? Então, aquela imagem do Eros como um ferreiro, né? Eros que bate como um ferreiro, né? Então, e tum, né? Então, o Asaf falando, né, do amor, né, como uma rajada de vento, né, que chega e, enfim, provoca um efeito muito, muito intenso na alma dos amados, né? Ela muda os sensos, ela altera os sensos, né? Ela arrebata. Então, o amor deixa fora de si. Então, são esses elementos que eu estou pensando quando eu falo desse poder nefasto de Eros, né? Eu gosto muito de trabalhar com essa imagem, que eu trago um pouco do Calame, mas muito antes do Calame eu estou olhando muito lá para os mélicos arcaicos, né? Então, estou reunindo os fragmentos sobre o amor de Anacreonte, de Safo, de Alceu, né?
e observando esse impacto que o amor traz, né? E como ele repercute, enfim, na tragédia, né? Então, esse hino a Afrodite, né, que é o monólogo, na verdade, né, de Afrodite, que aparece no início do Hipólito, né? Afrodite já marca desde o início, no trecho que eu citei durante a minha fala, né, toda essa potencialidade, né, que ela própria representa, né? Esse poder enfim, de encantar, né, de dar prazer, né, mas também de trazer dor, né? E é por isso que eu relacionei com o Filebo, né? Então, eu na verdade, enfim, eu acho que um terço final é que eu não tive mais tempo de encerrar, então eu peguei o trecho lá do livro para complementar, mas o que eu quero fazer agora é trabalhar essa relação do prazer, né? Então, eu quero pensar a Fedra mais que o Hipólito, né? Relacionar com a questão do prazer no Filebo. Eu quero ir no Aristóteles, mas ainda não tive tempo de fazer isso. E relacionar com a cólera, como eu já comecei a construir, né, a primeira etapa do texto, pensando o livro 2 da retórica, né? Seu microfone, Aldo. Não, você estava, professor, você estava fazendo sua conferência e me lembrei desse livrinho que comprei há muitos anos, né, da Cultrix, do Péricles Eugênio da Silva Ramos, traduzido no grego do latim, e tem uns poemas, né, sobre o mundo da safra, que ele traduz belamente. O amor agita meu espírito como se fosse um vendaval a desabar sobre os carvalhos. Essa ideia do carvalho, né? Eu gosto muito dessa imagem. É linda, né? É linda. É. E tem outro aqui, cadê? A tragédia, na verdade, recepciona, né, o canto o canto erótico amoroso, né, dos poetas mélicos, enfim. E aqui desculpe. Aqui do Anacreonte, né? Traze água, jovem, traze vinho, traze-me flores em guirlandas, traze tudo isso para cá. Quero lutar com amor, do Anacreonte. A imagem do Eros como um guerreiro, né? E a ideia do amor como uma força primordial, né? Sim. Força primordial. E não só primordial, mas também desumana, né? De certa forma. Inumana, sim. Né? Melhor dizendo, né? Inumana. Sobre-humana, né? Sobre-humana. Aterradora, né? Então, chega, enfim, causando realmente esse desordenamento, né? Que é tanto do corpo como da alma, né? Então, tem uma tradução do Hipólito, da UNB, eu esqueci o nome da professora agora, que é antiga, e ela fala na virgindade do corpo e da alma, né? Ela utiliza essa expressão, né? Então, do sofrimento do corpo e da alma, da Fedra, né? Então, relacionado a Hipólito, a virgindade do corpo e da alma, que é como ela traduz. Mas é esse efeito, né? Então, na imagem de Fedra, né, o Eurípides vai representar justamente esse definhamento, né? Então, Fedra entristece
adoece, né? Enlouquece, enfim, é tomada por dor, por sofrimento, por angústia e ao mesmo tempo o corpo dela está definhando junto, né? Ela já não se alimenta mais, ela só se deixa, enfim, ela está vivenciando, né, essa paixão que a Afrodite desperta nela, não é? Então, que é algo inerente à vontade dela. Ela não escolheu amar Hipólito, né? Mas Fedra nessa, mas a Afrodite, então, né, nesse instante de vingança, impulsiona, né, essa paixão desmedida na Fedra, né? E isso a leva a definhar. É interessante que a gente pode fazer também uma leitura dessa Afrodite como uma faceta da força feminina, né? Enquanto você falava de Afrodite, eu me lembrei muito de Diana, né? De Ártemis, né? Que é também uma deusa estrangeira. Ela vive nas florestas, né? Inclusive havia muito poucos templos dedicados a ela nas cidades, porque era uma deusa que não tinha relação direta com o humano, né? Era inumana. E que justamente no Hipólito, o Hipólito cultua a imagem de Ártemis, né? Mas só que ele exagera, porque ele cria uma Ártemis que não existe. E é justamente nessa imagem meio distorcida que ele cria de Ártemis, né, que ele vai fazer nessa defesa dele mesmo, né, como puro. Então, que a professora vai traduzir como a virgindade do corpo e da alma, né? Então, é ele que se impõe todos esses elementos, né? Então, é ele que cria esse artifício de uma Ártemis, né, que é implacável contra aqueles que não são puros, né? Exatamente. A Ártemis, Senhora dos Carvalhos, né? Protetoras das crianças, protetora e das mulheres grávidas, né? A Noelani Pereira. Pode falar, Noelani. Posso fazer uma pergunta boba? Deixa eu fazer o seguinte. Fedra, ela se apaixona por Hipólito por causa de Afrodite. Eu não entendi muito bem, desculpe. Ser mulher é ruim, é mais sofredor. Então, ela não... É isso aí, eu não entendi muito bem. Ela não pode se apaixonar, as mulheres não podem se apaixonar, não entendi bem. Não, a questão não é essa, é que no enredo... Desculpe, viu? É porque não, não é bem isso. É que no contexto da tragédia, né, no enredo da tragédia, então, Fedra, ela é jovem, né? Então, casada com o pai do Hipólito, que é o Teseu, né? Então, Teseu teve o Hipólito com a amazona Hipólita, né? E aí o Hipólito, né? Ele despreza Afrodite, né? Então, tem umas passagens que eu não citei, mas que ele, enfim, ele menospreza, né? Quando se fala de Afrodite, tem algumas traduções que colocam do seguinte modo: Afrodite, meu tchau, né? Então, ele ele rejeita os prazeres do amor, né? Ele rejeita tudo que a Afrodite representa, né? Ela é a divindade, enfim, da beleza, né? Do amor, do desejo sexual, né? Em Afrodite impera a sensualidade. E aí ele rejeita em nome dessa Ártemis que ele cultua, né? Mas ele cultua uma Ártemis fictícia, né? Então ele hipervaloriza, né, a imagem de Ártemis, né? Como se ele estivesse criando uma personagem paralela.
Então, essa é enfim, a trama maior, né? Porque é um amor que não é digno, né? Então, a personagem Fedra, né, se apaixonaria pelo seu enteado, né? Mas ela não se apaixona porque ela resolveu olhar para o enteado com outros olhos, né? Então, toda essa paixão brota, né, desmedidamente na Fedra, mas ela é impulsionada pelo desejo de Afrodite, né? Então, Afrodite é o que chamava o cinto de Afrodite, né? Então, que se colocava, enfim, né, nos seios, uma espécie de balagandana, né? Um cinto que se ata à cintura, né? Mas, enfim, quando alguém estava de posse do cinto de Afrodite, ele despertava o amor de outro. Então, no caso da Fedra, Afrodite impulsiona, de algum modo, né, essa paixão ardente, não é, pelo enteado. Fedra sabe, né, que isso é muito vergonhoso, que isso é inaceitável, né? Então, Eurípides foi muito criticado na época, justamente por ele criar, né, esse personagem, então, que vai se apaixonar pelo enteado. Então, isso não é um paradigma bom, né, para a cidade, para a sociedade. Agora, nas tragédias de Eurípides, e principalmente reforçado, né, pela comédia, e principalmente por Aristófanes, né, Aristófanes faz a mesma coisa, então ele é crítico, ele também, o que eu valorizo muito na leitura de Eurípides é que as personagens femininas, né, mesmo Fedra, né, sofrendo, elas têm momentos frequentes de lucidez e elas têm um discurso que é muito forte, né? Então, elas têm uma retórica contundente. Mas, ao mesmo tempo, é o que se critica, e eu, inclusive, eu estou escrevendo um artigo sobre a Medeia, né? Se critica esse modo como ele dá um poder de fala, né, para as mulheres. Eurípides tira, né, as mulheres gregas, enfim, do anonimato, né, do silenciamento, ele dá a elas uma potencialidade de fala, mas em algum momento da trama que ele está tecendo, ele vai colocar, enfim, falas que são despreciativas, né, à natureza feminina. E no mundo grego, né, enfim, no mundo real grego, enfim, as mulheres não tinham muito direito de se apaixonar, não, né? Os casamentos eram casamentos de arranjos, né? Não eram casamentos por paixão amorosa. Então, uma coisa são as encenações que Hollywood faz, né, e torna o amor dos personagens um amor romântico, tal como nós conhecemos. Então, essas mulheres tinham uma função, né, que era cuidar da casa, enquanto seus maridos viajavam, enfim, a negócios ou para guerrear, e elas ficavam, enfim, cuidando do oikos, né, da economia da casa, das leis da casa. E cuidando dos filhos, né? Enfim, era essa a sua função. E elas, então, enfim, elas tinham como que um dever de procriar, né? E quando elas não procriavam, elas eram devolvidas, e aí tinha que se pagar um dote, né, a este marido, que iria casar com outra, né, e usufruiria, enfim, dos bens da família dessa mulher, né? E principalmente se queria que essa mulher gerasse filhos, né? Então, figuras masculinas, não femininas, né? Então, essa era a intenção.
Ficou melhor? Perfeito, muito obrigada. Eu pensei também só mais uma coisinha, que a pederastia estava mais ligada assim, à classe alta, e assim, vocês como as pessoas, a verdadeira sociedade, né? O povo mesmo, eles não tinham como, eu acho, eu fazer essa distinção. Eu não imaginava que seria toda uma sociedade assim. Fazia parte das regras, né? Enfim, de formação dos jovens, né? Então, os jovens, quando eu falo jovens, estou falando do sexo masculino, né? Então, eles tinham um momento em que eles eram passivos e onde, nesse cortejo, né, poderia ser só um processo de formação do jovem, né, pelo mais velho, pelo Erastés, o mais jovem, o Herômenes, mas também podia haver penetração, né? Então, até o crescimento dos pelos, né, os jovens eram passivos. Depois do crescimento dos pelos, eles eram obrigados a serem ativos. E é justamente este um elemento que vai ser criticado por Pausânias, não só por Platão, né? Enfim, aí ao colocar Pausânias como um personagem, né? Mas Pausânias, mesmo na maturidade, né? Ele tinha, enfim, mantinha uma relação com outro homem. Então, isso servia de crítica, né? Enfim, de mangoça, né? Porque ele estaria indo contra as regras da pederastia, né? Porque na fase adulta não se poderia agir como passivo, né? Porque aí já estaria, né, no papel de um afeminado, né, de alguém que teria características, enfim, femininas, né? Então, isso era censurado, né? O ser adulto e continuar, né, enfim, sendo passivo. Mas na fase do processo de formação, era considerado normal. Entendido. Muito obrigada. Oi, professora, esse poder avassalador de Eros, Afrodite, ele se dá da mesma forma entre homens e mulheres? Sim, mas aparece mais nas personagens femininas, por quê? Porque a mulher era considerada, enfim, né, um ser frágil, né, um ser que não tinha a capacidade de discernimento. Mas se a gente olhar para um personagem filosófico como Alcibíades, né? Sim. Então, Alcibíades estudou filosofia com Sócrates, né? Mas Alcibíades, enfim, né, tomou várias atitudes equívocas na vida, e na encenação do banquete a gente vai ver, né, que ele vai fazer um processo de inversão nas regras de pederastia, cenicamente, né? E quando ele vai contar, enfim, a história tragicômica, né, da sua caça a Sócrates, então ele inverte os papéis, né? Ele atua como se fosse o mais velho. Então ele que corteja, né? Ele não quer ser cortejado. E aí ele corteja Sócrates, ele arma 1000 tramas, e ele não consegue, enfim, alcançar o seu objetivo. Mas o Alcibíades, né, ele não parece, ele mostra na encenação do diálogo que ele não superou, né, essa paixão juvenil. Então, quando ele entra, ele fica enciumado, né, do Sócrates estar, enfim, deitado ao lado do Agaton. Então, ele vai dizer que o Sócrates costuma cortejar com os jovens, para o Agaton ter cuidado.
ele se mostra todo enciumado. Então, se a gente for pensar, né, fazer uma relação, por exemplo, do banquete com o livro 9 da República, com a teoria psicológica da República, né, das 3 dimensões de desejos e prazeres da alma, a gente pode acreditar, né, que o Alcibíades, né, ele está tomado pelo Epimeticon, né, pelo desejo de glória, pelo desejo de honra, mas ele também está tiranizado, né, pelo Epimeticon. Então, o desejo de sexo, o desejo de comida, o desejo de bebida, o desejo de... Né? E aí ele está, então, ao estar tiranizado pelo Epimeticon, ele está mostrando que ele está inteiramente dominado, né, pelos poderes de Eros e Afrodite, né? Certo. Deixa eu fazer outra pergunta agora também, como a menina falou, boba aqui. Afrodite é uma mulher. O que representa isso? Então... O que é Afrodite? Ela não Afrodite, é uma mulher. Ela nesse caso, nesse sentido. Ela é uma potência. Então, por que esse nome, esse feminino? Porque quando a gente pensa em Afrodite, né, a imagem dela... Afrodite, o Aldo colocou a imagem de Afrodite ainda há pouco, né? Então, no mito de Afrodite, né, Afrodite nasce em meio ao plano lá da Gaia, né? Enfim, da Terra, que é de cortar o pênis do céu estrelado, quando ele chega, né? E quando, enfim, o Cronos, né, executa a trama. E quando ele corta o pênis do céu estrelado, né, as gotas de sangue que vão caindo vão criando os seres do mal, como as ninfas do Freixo. E quando ele cai no mar, né, ele cai na espuma do mar e, ao mesmo tempo, ele ejacula, né? Então, afro, né? Afro é espuma, mas afro também é esperma. Então, Afrodite é a deusa do amor porque ela nasceu literalmente do órgão do amor. Né? Legal. Então, por isso, ela representa essa potência da natureza, né? Essa potência sexual. Né? Então, ela não... Que está aí a imagem do Botticelli. Ok, obrigado, viu, professora? Vilmar? Vilmar está tomando um cafezinho. Aqui de frente para mim, na tela. Professora, essa questão da sexualidade, dessas relações entre homens e mulheres, entre os homens, sempre pautou as questões políticas, desde a filosofia antiga, né? Bom, como o Aldo disse, eu trabalho muito com Foucault, e ele tem esse interesse de voltar aos gregos para poder entender o sujeito da atualidade, como se constituiu, como se constitui hoje as questões ligadas à sexualidade, ao próprio corpo, a relação da mulher com o próprio corpo, enfim. Eu não sei, no seu ponto de vista como pesquisadora dessa questão feminina nos antigos, fica a impressão de que existe como pano de fundo sempre um interesse político. Assim como foi colocada aí a questão das relações com os rapazes, essa questão do ser passivo e do ser ativo está ligado diretamente a uma posição, um status político-social, né? Ou seja, o homem que é passivo, ele parece que perde o lugar da virilidade, né? E a mulher é sempre colocada com uma certa depreciação, né? Então, quando você pega, por exemplo, esses últimos trabalhos de Foucault na história da sexualidade, principalmente na última agora, na quarta,
tentando entender a questão da virgindade da mulher, esse papel místico, misterioso da mulher, e trazendo hoje para a nossa atualidade, como que a senhora poderia colocar hoje essa influência dos antigos na figura feminina da atualidade? No sentido de que essa relação da sociedade com o feminino, e até mesmo essa questão do homem feminino, né? Da questão do homoafetivo, essa questão, enfim, tudo ligado, parece que entrelaçado com questões políticas, de poder, né? De relações de poder e de política, né? Vilmar, eu gosto muito de observar, né, que eu trabalhei muito tempo na verdade, eu venho fazendo aí um rodízio, né? Eu trabalhei um tempo com a épica de Homero e de Hesíodo. Depois eu passei um longo tempo estudando a Mélica e nos últimos tempos eu tenho muito trabalhado com a tragédia, né? E eu gosto, enfim, da tragédia de Eurípides, mas eu gosto muito da Antígona também, do Sófocles, né? Então é justamente trabalhando esse aspecto da discursividade, né? Então eu olho para a discursividade das mulheres na tragédia, né? E eu tento ver então como é que essas mulheres podem ser recepcionadas no discurso da atualidade. Então, eu não vou te dizer que eu faço essa recepção a partir de um debate, enfim, de um autor que trabalha com autores contemporâneos. As minhas fontes são intérpretes de temas da antiguidade, né? Então, enfim, que trabalham com Platão, que trabalham com a tragédia, são esses autores que eu trabalho, com os que valorizam e com os que criticam acidamente Platão e agora Eurípides, né? Que a pesquisa que estou desenvolvendo atualmente com Eurípides, então eu retomo como viés, né, de pesquisa no Eurípides a Medeia, Écuba e as Troianas, são as 3 tragédias com que eu vou trabalhar, mas que eu estou mais recentemente trabalhando com a Medeia, né? Então eu olho, né, para esses personagens e eu vejo como é que questões atuais elas podem ser, né, observadas na antiguidade. Então eu trabalho a questão da invisibilidade, a questão do silenciamento, né, a violência contra a mulher. Então eu trago esses elementos, mas como eu te falei, eu tento me manter fiel aos intérpretes que trabalham com os autores que eu trabalho, né? E como eu, né, enfim, sou da filosofia e não de letras, apesar de fazer esse link com a tragédia, com os gêneros poéticos, eu sempre vou contrapor esses discursos, né, com Platão. Então, eu estou escrevendo um artigo que eu já apresentei, falando do discurso da desigualdade de Medeia e do discurso, né, de igualdade isso da primeira onda da República, do livro 5 da República de Platão. Então, eu não estou trabalhando com o livro 5 integral, eu estou trabalhando com as teses tão mais polêmicas, né? Mas eu estou centrada justamente na primeira onda, né? Que é justamente essa defesa da igualdade entre homens e mulheres. E isso já é muito polêmico, né? Porque
a gente tem uma literatura muito grande e as mesmas passagens elas são usadas a favor e contra Platão, né, dependendo do intérprete ou da intérprete que está lendo, enfim, Platão. Então, meu texto, parece a Penélope, eu nunca consigo acabar, porque nos estudos, né, enfim, que é uma questão muito importante, a questão de gêneros, tanto Platão como Eurípides, né, são tratados como misóginos. Eurípides, justamente, era o que eu ia falar para a moça que perguntou ainda há pouco, mas eu fui falando outras coisas e esqueci, justamente por essas representações, né, que ele dá, enfim, colocando as mulheres em algumas falas, ele representa as mulheres, né, como seres frágeis, né, enfim, faz uma crítica à natureza da mulher, então apresenta a mulher casada como aquela que sempre vai causar problemas, né? E aí eu sei que nessa questão da primeira onda, né, apesar dela ser menos polêmica que a segunda onda, por exemplo, da comunidade de homens e mulheres, enfim, ela tem, né, tem todo esse viés interpretativo, né, enfim, que leva alguns autores a classificarem Platão como misógino e falar que, enfim, que não haveria de fato, que ele não estaria falando de fato de uma natureza de uma natureza identitária entre homens e mulheres, mas seriam algumas funções, né, como a função de ser guardiã, e claro, dentro da dramatização da República, ele não está falando de todas as mulheres, né, ele está falando das mulheres dos guardiães, das mulheres guardiãs. Mas eu vou por essa ótica. Mas eu leio Foucault também. E vejo como ele recepciona esses elementos, né, que vêm lá dos gregos. Na questão relativa às mulheres, na questão relativa à sexualidade, são outros olhares, né? Eu leio Lacan, enfim, eu leio a Butler, né? Mas eu gosto das intérpretes e dos intérpretes que trabalham com o período que eu trabalho, porque a literatura está muito atualizada, né, em torno a essa questão. Então, já não tem mais essa necessidade tão premente de ler, né, enfim, os contemporâneos, né, os filósofos contemporâneos para entender a questão, porque a gente já tem uma literatura a esse respeito. Mas eu trabalho por esse viés, né? Então, mostrando que a violência à mulher, né, que é uma questão tão forte nos nossos tempos, né? Então ela faz parte da cultura dos gregos. Eu não estou defendendo que seria bom para eles, não seria, não, mas faz parte da própria cultura, né? Enfim, em que as mulheres cuidavam da casa, né? E os homens, enfim, saíam para o mundo. Então elas ficavam restritas a esse universo, né? Então, dentro desse aspecto, a própria homossexualidade feminina é uma coisa controversa, né? Então, se as práticas simpóticas eram comuns aos homens, né? Era uma instituição estritamente masculina, né? Onde as mulheres que entravam ou eram as dançarinas, ou as flautistas, ou as prostitutas, né? As mulheres não tinham esse espaço. Então, nessas práticas simpóticas, elas ficavam restritas, né, ao ambiente feminino, para onde elas se recolhiam, né, com suas crias e com suas amas, né? Então, elas ficavam
fechadas nesse espaço sem poder participar, né, dessa prática estritamente masculina. Dentro disso, estou pensando a partir do trabalho que eu estou fazendo junto com o Vilmar, inclusive, sobre a questão da concepção de casamento em Monsônio Rufo, que é uma coisa completamente diversa, né? Que ele, enfim, coloca homem e mulher em pé de igualdade, mas isso já no Império Romano, e a gente não sabe exatamente por quê. O Vilmar está trabalhando essa questão em Foucault, e eu também, Plínio, parece que tem alguma coisa a ver com isso. Pé de igualdade na medida em que ele estabelece uma relação de companheirismo entre homem e mulher, de cuidado mútuo e companheirismo, de camaradagem. Né? Uhum. E isso só é possível na medida em que você considera os dois, como o homem e a mulher, como equivalentes, como iguais. Né? E isso é como você está observando, não havia na antiguidade. A mulher era considerada inferior ao homem. Então uma relação amorosa, no sentido que a gente entende hoje, era impossível, né? Sim. Essa é uma relação entre um superior, que é o homem, né, considerado superior, né, e o inferior. Então, parece que só em casos específicos é que havia a possibilidade de uma relação amorosa. Eu me lembrei aqui de Péricles, né, que ele era casado com uma cortesã famosa, com uma Etaíra, né. Aliás, é Etaíra ou Etaíra que fala? Nunca tenho. Alguns disseram que é Etaíra, outros é Etaíra, enfim. Eu falo retaira, né? É retaira, é. Em São Paulo, uma especialista me disse que é retaíra. Enfim. Então, ele era casado com... E essa mulher, acho que era Laís o nome dela, agora não... Acho que Laís era uma prostituta famosa. Isso, era uma retaira, né? Famosa. E teria casado até com Aristipo de Cirene, né? Mas, enfim, o Péricles estava casado com essa retaira, e ela tinha acesso até às reuniões de Estado e tudo mais, né, segundo dizem, etc. Mas ela tinha um status especial, ela não era mulher dele, né, certo? Porque se fosse, como você disse, teria que ficar dentro de casa cuidando dos filhos. Certo? Ela era um amante de luxo, alguma coisa do gênero. Né? Mas, por que eu estou falando tudo isso? E nesse sentido, a relação homossexual, aí ela se destaca, né? Por isso que os homens eram iguais, né? Então era possível uma relação de amor entre eles, né? Uma relação de amizade, inclusive, né? Até amizade, né? Você não podia ser amigo de uma mulher, né? À medida que você visse a mulher como inferior, né? Que a amizade supõe uma certa igualdade, né? Uma amizade segundo a virtude, não uma amizade segundo a utilidade, né? Uhum. Legal, né? Parece, professora, que a questão do prazer, ao que eu estou entendendo, é o grande problema das relações, né? A amizade como modo de vida, essa questão do prazer, que também vai despertar depois, até no próprio Foucault, né? E a questão dos dispositivos de aliança, o prazer acaba virando algo proibido, né? Nas relações homoafetivas na Grécia Antiga, e depois a própria igreja vai fazer isso virar também um problema, né? A questão do gozo, do prazer que você trouxe. Que você trouxe com a questão do gozo e do sangue, né? Você reparou bem, Vilmar, desculpa interrompê-lo, mas é justamente isso que eu estava... eu nunca tinha prestado muita atenção nisso, mas como a professora falou, essa desvalorização do eros terreno, físico, já é anterior ao cristianismo, né? Se costuma imputar isso ao cristianismo, que condena o prazer, condena o gozo, condena... Mas já temos isso aí em Platão, claramente, em Sócrates, né? Tanto no Sócrates Xenofonte, no banquete do Xenofonte, quanto em Platão. Né? Desculpa, eu só quis fazer essa observação. Então, continue, Vilmar. Vilmar ficou congelado? Então, por isso que eu disse que dá a impressão que a minha questão que eu fico pensando é que a grande prioridade são as relações políticas. Então, o bem da polis, né? Então, a partir do momento que os gregos, que os filósofos percebem essa questão do prazer, mesmo nas relações com os rapazes, a questão do prazer sexual, do gozo, vira um problema e deve ser disciplinado, né?
deve ser controlado para não virar uma balbúrdia, né, como diz o outro, né? Então, e isso foi se deslocando ao longo da história. O cristianismo faz isso também virar um problema, e aí os dispositivos de aliança parecem vir justamente para haver esse controle que você coloca também, a questão, os papéis bem definidos, né? A mulher assume uma aliança com o homem para constituir uma família, que a principal questão são a prole, né? A reprodução e uma formação da sociedade harmonicamente estruturada, né? Então, o prazer, parece que desde o início ele já vem sendo colocado como um tabu, né? E hoje retrata isso também nas nossas relações também, né? É essa o que me fez pensar e tem feito pensar a partir da fala da senhora. Sim, tem essa relação. Desculpa, eu estava olhando aqui que a minha irmã está narrando que minha sobrinha está passando por uma situação delicadíssima de saúde em Macapá. Então, como chegaram muitas mensagens, eu estava olhando assim, meio desligada, me desculpem. Tem, né? Então, principalmente começando, né, com a questão do prazer, né? Então, ele, por exemplo, no Filebo, né, Platão vai olhar para a questão do prazer. Então, na República, eu falei ainda há pouco, né? Então, ele vai estabelecer, né, que no livro 9 da República, no livro 4 aparece a estrutura, mas a tese psicológica mesmo, Platão vai desenvolver no livro 9 da República, né? Então, ele vai dizer que a alma tem 3 dimensões de desejos e prazeres, né? E cada uma correspondente a um elemento. Então, o logisticon está relacionado à reflexão, o timeticon, como eu falei ainda antes, aos desejos e prazeres, né, voltados para a honra e para a glória, enfim, é uma região mediadora, né, porque é onde está situada a cólera, né, que para Platão é um sentimento nobre, é uma paixão nobre, né, então, se eu não faço da minha cólera, como fez a Afrodite, né, um motivo de vingança contínua, né, então, ela pode progredir em uma paixão melhorada, né? Agora, se eu uso a cólera, né, unicamente com o sentido de vingança, então essa cólera ela vai virar ressentimento. Então, ela deixa de ser um prazer nobre para ser um prazer não nobre, né? Para ser um prazer mau. Se a gente for pensar lá no contexto da passagem que eu li da fala da Fedra. Então, ele deixa de ser um bom prazer para ser um prazer mau. E na dimensão, enfim, dos apetites, né? Ele vai colocar, enfim, os desejos e prazeres voltados para o sexo, para a bebida, para a comida, enfim, para o lucro. E que ele vai retomar, enfim, no Filebo, sob o contexto, né, enfim, de prazeres mistos, prazeres puros, né, prazeres mistos, né, porque por envolver os 2 elementos, né, o prazer e a dor. O prazer sempre está associado à dor, né. Aí cabe a cada um, né, harmonizar, encontrar um consenso, um equilíbrio para que eu não me deixe, enfim, tiranizar por um prazer que possa me causar dor ou causar dor ao outro, né? E a Afrodite não mostra isso, né? Então, ela se deixa tomar pela impulsividade, ela se deixa tomar pela cólera, né? E ela se deixa levar por uma cólera que vai ser levada ao extremo, né? Então, é esse que vira ressentimento, vira esse desejo de vingança a qualquer preço e que vai terminar
envolvendo outros, né, como o caso de Fedra, que não estão envolvidos nesse seu plano de vingança. Teseu também não, né? Ele é pai de Hipólito, né? Mas ela causa sofrimento em toda a família, né? Então, porque ela se deixa, o seu prazer é desmedido, né? Ela se deixa levar, ela se deixa tiranizar completamente, né? Por essa vontade por essa vontade, enfim, né? De se vingar, né? De fazer valer o seu prazer a qualquer preço. Eu vou responder aqui o que a moça perguntou sobre Espera aí. Pensar a poesia como psicoterapia. E aí depois, Aldo, infelizmente, eu vou ter que encerrar, porque tem uma situação grave acontecendo aqui na minha família, muito grave. Enfim, Aura, a poesia, ela tem, nos gregos, ela sempre teve esse papel formador, né? Então, é muito comum a gente ouvir, né, pelos corredores da filosofia, que Platão, então, Sócrates e Platão vieram e moralizaram a poesia. Não é isso, né? O contexto ético-político é sempre presente na poesia, seja qual gênero for, né? Ela era o elemento, para os gregos, ela era o elemento pelo qual eles eram educados, né? Então, eles tanto eram ensinados a ler e escrever, via Homero, né? Como os demais gêneros poéticos, né? Eles se mostravam, a poesia se mostrava como modelo e antimodelo, né? Então, como paradigma do que poderia e do que não poderia ser feito, enfim, na vida comum. Então, os deuses e os heróis, né, que eram narrados, os personagens das epopeias, por exemplo, né, eles tinham tanto paixões como os deuses tinham paixões e formas humanas, né? Então, isso significa dizer que eles tinham, enfim, eles manifestavam as mesmas paixões que os homens, né? Então, esse é um dos elementos da crítica de Platão à poesia, né? A crítica no contexto teológico é justamente a essa imagem, né, que os poetas representam dos deuses, né? E os colocam mentindo, enganando, traindo, cometendo incestos, né? E aí o que Platão critica é que justamente onde ele vai definir, pela primeira vez aparece uma definição de Deus, né? Então ele vai dizer que Deus é bom e causa só de bens. Se Deus é bom e causa só de bens, ele não pode ser causa de males. Então, por isso ele não pode aparecer mentindo, enganando, traindo, né? Ora intercedendo pelos gregos, ora intercedendo pelos troianos. E tem um outro aspecto ainda, né, na crítica dele, de que é justamente o efeito, né, que enfim, os textos poéticos tinham, porque quem ensinava as crianças, né, eram mulheres. Então, as mulheres não tinham uma formação apropriada. O que elas narravam de memória do que elas ouviram, né? E elas recontavam, elas repassavam. Então, elas não faziam como a gente faz, né, no dia a dia. Hoje eu vou ler, enfim, o trecho tal de tal autor, na próxima aula eu vou ler, né, o outro trecho, eu prenuncio. Não, as crianças chegavam naquele dia, elas contavam o que tinham de memória. Então, suspendia o relato. No outro dia não há uma continuidade, era novamente que vinha de memória. E o Platão vai dizer, as crianças, e os jovens, elas não têm o justo discernimento, né? Para entender o que é o bom, o que é o mal, o que é o falso, né? Fazer a distinção entre o falso e o verdadeiro. Então, isso
termina resultando que pode surtir um efeito contrário. Como a criança não tem essa percepção, ela poderia tomar um relato de uma atitude indigna de um Deus ou de um herói se acovardando e não indo para a guerra como modelo a ser seguido, né? Então, é nesse sentido que eu propus anteriormente, né? Eles se mostram como modelos e antimodelos, né? Só que na narrativa que era feita pelas mulheres, para as crianças, elas não alertavam, né, desses elementos, elas não tinham a capacidade, né, de fazer esse processo de discernimento mesmo, enfim, dos fatos, né? Aqui aconteceu isso, né? Mas depois o Deus errou, mas ele foi punido, como no caso da Afrodite, né? Que a Afrodite ficava com deuses imortais, né? Quando o Hefesto, o deus guerreiro, que era seu marido, ia para as oficinas lá no interior do Monte Etna, ela sempre o traía. E aí ela estava tendo um caso com Ares, o deus da guerra. Então contaram para o Hefesto e o Hefesto arma uma trama, né? Que é uma rede tecida com fios de ouro, enfim, ou de outro metal. E aí ele pendura essa rede e quando ela está, né, entrelaçada lá com o Ares, a rede cai e aí ela fica suspensa e Afrodite e Ares, né, ficam servindo de chacota para todo o Olimpo, né? Estão lá pendurados, nus, né? Foram pegos no flagra. Então, isso não... Certamente, no relato das mulheres, elas não iam ilustrando, né? As atitudes dos deuses, a atitude dos heróis, que não deveriam ser levadas em consideração, ou que depois haveria o que os deuses até erravam, mas depois eles eram punidos, né? Então não há esse discernimento. Mas a poesia, sim, tem esse poder, né, formador. Psicoterápico, como tu falaste. Bom, muito obrigado, professora. Espero que resolva a situação da sua sobrinha, né? Você falou sobre... Depois a gente conversa por e-mail sobre a questão da Medeia, que eu e o Vilmar temos um projeto sobre a Medeia de Sêneca. Aí depois a gente conversa com você sobre isso. Talvez ache interessante. Tomara que para o ano a gente consiga fazer um evento presencial, né? E conversar essas coisas comendo um bom peixe, né? Por aqui em Sergipe também temos ótimos peixes, né? Em 2023, né, se as coisas correrem bem, terá a SBEC, né? A partir de 1º de janeiro eu serei a nova presidente da SBEC. Parabéns. Belém será a sede da SBEC, se houver possibilidade, se não, sei lá, está pensando, se não der presencial, em massa, algo híbrido, online, enfim, alguma coisa sai. Parabéns. Tá, obrigada. Então, Aldo, muito agradecida pelo convite, Vilmar, enfim, Joelson. Boa pesquisa para vocês. Obrigado, professora. Obrigado. Nesses estudos. Aos demais, foi um prazer ter estado com vocês. Espero, enfim, ter ajudado com alguma coisa. Enfim, mas esse é o trabalho que eu faço, é sempre relacionando um texto poético com um texto filosófico. Maravilha, muito obrigado. Obrigadão. Então, tchau. Tchau. Obrigado.